Meus queridos, graça e paz, boa noite. Deus abençoe os irmãos, bom revê-los, bom estarmos aqui, bom podermos cultuar o nosso Deus mais esse domingo. Os irmãos ainda estão entrando, feliz em ver Mauri aqui de novo. Quanto tempo, né, Mauri? Bom te ver, Deus te abençoe. É bom ter você conosco, nós sentimos sua falta. Deus te abençoe, Mauri. Queridos, eu queria ler um texto para a gente começar. Esse texto não vai ser o texto da pregação, mas ele tem a ver com a pregação. Abre aí em Êxodo, capítulo 34. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Capítulo 34. Livro do Êxodo, segundo livro, capítulo 34, a partir do verso 29. O texto que a gente vai meditar lá no Novo Testamento fala um pouco sobre esse texto. E é por isso que eu queria que você lesse comigo para a gente começar esse texto aqui de Êxodo. Êxodo 34, do 29 ao 35. Diz assim, ó: o rosto de Moisés resplandece. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto. Temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo que lhe tinha sido ordenado. Vamos parar aqui, eu queria apenas destacar o verso 33, que diz assim: tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Daqui a pouco a gente vai meditar nessa passagem, mas lá no Novo Testamento, tá bom? Eu vou orar para que a gente possa pedir as bênçãos de Deus para esse culto, e depois nós vamos ouvir o louvor com os nossos irmãos. Vamos orar. Deus Santo, nós te amamos, te louvamos, te exaltamos, te adoramos, porque o Senhor é o único que é digno. Mais uma semana se inicia no dia de hoje, mais uma semana se encerrou, Senhor, no dia de ontem. E até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor foi bom para conosco, foi misericordioso, nos livrou de todo o mal e nos deu tudo aquilo que precisávamos. Nos deu o pão de cada dia, nos deu saúde, livramento, fé, salvação. Obrigado, Deus, por estarmos aqui mais um domingo na tua casa. Obrigado pelos meus irmãos que já estão aqui, cada família aqui representada. Obrigado pelos meus irmãos que ficaram em casa, que vão prestar o seu culto no seu lar, com a sua família ou até mesmo sozinhos, Deus. Que o teu Espírito os visite e nós, os que aqui estamos, fala ao nosso coração, recebe nosso louvor, recebe nossa oração. Vem sobre nós com teu Espírito Santo, concede dons à tua igreja, talentos à tua igreja, desperta aqueles que dormem, fala ao nosso coração, fala ao nosso ouvido, nos exorta, nos edifica, faça o teu querer em nós, Deus. Precisamos do Senhor e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. O Senhor sabe das nossas necessidades, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. O Senhor sabe de tudo aquilo que precisamos e tu tens o melhor para cada um de nós. Por isso, Deus, fica à vontade no nosso meio. Queremos pedir ainda, encarecidamente, que o Senhor visite os nossos irmãos enfermos que não puderam estar aqui, nosso irmão Carlinhos, nosso irmão Franco, os nossos idosos que tanto carecem da tua graça, a Diva, a Maria, a Olívia, a Mafalda, Dona Helena e tantos outros queridos que nós amamos e que gostaríamos de estar conosco,
mas, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Fica conosco, onde houver um missionário, onde houver uma missionária pregando o Evangelho nessa noite, que almas se rendam a Ti, que vidas sejam edificadas, que corações sejam quebrantados, Deus, que a nossa fé seja aumentada e que possamos contemplar a beleza de Jesus Cristo por meio da Tua palavra. Recebe nosso culto. Se porventura nós fizermos alguma coisa errada, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, recebe nosso culto, que nós possamos fazer o melhor para o Senhor e que o melhor seja entregarmos as nossas vidas no Teu altar, para que sejamos a cada dia aperfeiçoados e feitos mais parecidos com Jesus Cristo. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado por podermos abrir essas portas e prestarmos um culto ao único que é digno de toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Chamar aqui Ricardo, Zezé, Mateus, os irmãos vão fazer o louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Cansado de sofrer, cansado de chorar, os sonhos não se realizaram. Então por ti clamei, meu coração rasguei, eu encontrei os teus altares. Deus meu, Rei meu, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das suas promessas, teus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Faço parte das suas promessas, teus sonhos eu vou viver.
cansado de sofrer, cansado de chorar, meus sonhos não se realizaram. Então por ti clamei, meu coração rasguei, eu encontrei os teus altares. Rei meu, Deus meu, Rei meu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Faço parte das suas promessas, teus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das suas promessas, teus sonhos eu vou viver. Eu espero, eu me alegro em ti, Jesus. Eu espero em ti, Jesus. Eu me alegro em ti, Jesus. Eu me alegro em ti, Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das suas promessas, teus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das suas promessas, teus sonhos eu vou viver. Na semana passada nós avisamos do novo boletim que nós mandamos pelo WhatsApp para os irmãos. Então, se você não recebeu, você fala comigo que eu posso mandar novamente para os irmãos. Dê uma acompanhada no boletim, tem os aniversariantes, tem os missionários, tem a questão da igreja perseguida. Não deixe de ler. Essa semana nós temos aniversariantes, tivemos alguns, tá bom? Não deixe de orar pelos enfermos, principalmente os irmãos da nossa igreja que se encontram enfermos. Não esqueça de orar pelos missionários, pelo abrigo da Pedra de Guaratiba e também de contribuir. A gente tem pedido aos irmãos, aqueles que puderem, para que em dezembro separem uma oferta um pouquinho melhor, para que a gente possa mandar uma oferta maior tanto para os missionários quanto para o abrigo, tá bom? Então, se você puder em dezembro, separe um pouquinho a mais da sua oferta, para que a gente possa abençoar os missionários. E com relação à pandemia, meus irmãos, continue se cuidando, por favor, tenha cuidado. Se você for conversar com alguém no final do culto, use a sua máscara, tá bom? Não fixem ela em lugar público, em lugar cheio. Todo domingo estou falando isso, não adianta a gente aqui impedir os bancos, abrir as janelas, se durante a semana vocês não tomarem cuidado. Então tomem cuidado, a pandemia não acabou, ainda tem gente falecendo a cada dia e a gente deve tomar cuidado com a nossa vida. Zelar pela nossa vida faz parte do cristão, certo? É pecado tentar o Senhor teu Deus. Quando chegaram para Jesus e falaram, pula daqui, que Deus vai te proteger. Ele falou, pula não. Na Bíblia está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, guarde a sua vida, proteja a sua vida, até porque nós, enquanto igreja, podemos, às vezes, sem querer, colocar o irmão em risco, tá? Então, se proteja. Bia está com a gente aí, Bia está quase chegando a hora, né, Bia? Não esqueça de orar pela Bia, Bia está grávida, certo, irmãos? Ore por ela, ore para que a chegada desse neném venha com saúde, venha com paz, traga alegria, traga paz para a família da Bia e do Edinaldo e da Tânia. Acho que eram esses os avisos. Se eu lembrar de mais algum, domingo que vem, eleição, cuidado, irmãos, use máscara, evite aglomeração. Hoje eu estava lembrando lá em casa, assim, pensando comigo, né? Essa pandemia é engraçada. Não posso nem dizer engraçada, é estranha, né? Porque ela deu uma pausa agora só no período eleitoral, né? Para ter comício. Estou pensando comigo. Mas já tem data para voltar. Vai ter segunda onda, é só acabar o segundo turno. Estranho essa pandemia. Mas se proteja, meu irmão.
Quando você for votar, vá de máscara, não fique em aglomeração, tá? Tome muito cuidado. E domingo à noite é aniversário da igreja, então venha, já falei, se vier muitos irmãos, quem chegar atrasado vai sentar ali fora, a gente bota uma caixa de som ali na janela, para que a gente não fique aglomerados. Mas semana que vem nós vamos agradecer a Deus por mais um ano, 72 anos da igreja de Andorinhas. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, vou pedir para a Ilana colocar ali, ó. Cortou aí, né, o slide. 2 Coríntios 3, do 12 ao 13. Hoje a gente vai falar sobre religiosidade. Vamos falar um pouco sobre religiosidade. A gente leu um texto no início lá de Êxodo, e agora a gente vai ler um texto de Paulo em Corinto, que ele vai citar aquele texto de Êxodo. O texto que a gente leu de Êxodo diz que quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava tanto que ele colocou um véu no rosto. E agora Paulo diz assim, ó, no texto do Novo Testamento: tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Paulo usa umas palavras meio difíceis aqui, mas o que Paulo está dizendo é, olha, nós não somos, quero destacar aquele pedaço ali, como Moisés. Então Paulo está fazendo uma crítica a princípio a Moisés. Mas diz, por que nós não somos como Moisés? Aí Paulo diz, nós não colocamos um véu sobre a face para que os filhos de Israel não vejam, não atentem para a terminação do que se desvanece. Então Paulo está dizendo que alguma coisa estava terminando, e provavelmente era o brilho do rosto de Moisés, e para que os filhos de Israel não vissem, ele tampava, botava um véu. E é sobre isso que eu quero meditar. Paulo está fazendo uma crítica a Moisés. Alguns teólogos não concordam com isso, mas vamos partir dessa premissa, que Paulo está fazendo uma crítica, que assim como qualquer homem de Deus, Moisés era um homem passível de crítica, de erros, de acertos, de vitórias, de derrotas. Moisés teve uma vida única, Moisés foi uma pessoa única na Bíblia. Se você lembra aqui um pouquinho da vida de Moisés, ele já nasce numa situação complicada, onde havia uma perseguição contra os bebês, e aí a mãe dele coloca ele num cestinho, bota ele no rio, mas já deixa ele de forma estratégica no rio, que ele para o cestinho na frente da filha de Faraó. Então Moisés é recuperado pela filha de Faraó, é criado no palácio ali no Egito, ele é educado pelo Faraó e o tempo passa. Quando atinge uma idade adulta, Moisés vê um egípcio fazendo uma covardia com um judeu e ele, querendo resolver com a sua própria força, mata um egípcio. E aí ele tem que fugir, fica 40 anos no deserto, e lá ele fica fugido. Até que de repente Deus chama Moisés. E Moisés decide obedecer o chamado de Deus para ser libertador do povo. Ele ficou 40 anos cuidando de ovelha, 40 anos longe de tudo, mas Deus o chama, e Moisés apenas com um cajado, e com um companheiro, que era o Arão, vai simplesmente encarar o homem mais poderoso da terra, que era o Faraó. Então a história de Moisés é mais ou menos essa. Mas como eu disse, Moisés era um homem como eu e você. Se você ler a história, ele teve vitórias, derrotas, teve momentos de bênção, momentos não tão legais, teve momentos de covardia, mas teve momentos de coragem, como ele enfrentou o Faraó. Então Moisés foi como eu e você, um homem muito especial, mas um homem também que passava por grandes dificuldades. Esse texto que a gente leu diz que Moisés colocava um véu no rosto. Por quê? Moisés sobe ao monte para falar com Deus, lá no livro de Êxodo, e Deus dá a ele as tábuas, os mandamentos de como o povo deveria se portar. Quando Moisés desce, o povo tinha se corrompido, tinha feito um bezerro de ouro, estava uma bagunça só. Moisés quebra as tábuas, se revolta com o povo, e Deus pune o povo. Moisés sobe novamente ao monte, já na segunda vez, fala com Deus, e é interessante que Deus fala para Moisés: olha, Moisés, você fica entre a rocha, que eu vou passar de relance e vou falar contigo, porque se você me ver face a face, tu morre. Mas o simples fato de Moisés ver Deus de relance, faz com que o rosto de Moisés brilhasse. Quando Moisés desce do monte pela segunda vez, seu rosto
resplandecia a glória de Deus. E as pessoas começaram a ficar incomodadas, assustadas. Então eles pedem que Moisés colocassem um véu. Mas aí quando a gente chega no Novo Testamento, a gente leu lá o livro de Êxodo 34. Quando chega no Novo Testamento, Paulo traz uma nova revelação. Paulo traz um acréscimo. Paulo diz assim, olha, acontecia algo. O quê? É verdade, o rosto de Moisés brilhava. Mas com o passar do tempo, o rosto de Moisés começava a deixar de brilhar, começava a enfraquecer o brilho. Mas Moisés não tirava o véu. Ele diz, nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem, não percebessem que na terminação, ou seja, que a glória, que o brilho estava se desvanecendo. Então Paulo faz uma crítica, e com base nessa crítica, eu queria rapidamente meditar na nossa vida, com base na nossa vida, que muitas vezes nós também fazemos isso. Muitas vezes nós colocamos um véu sobre o nosso rosto, colocamos um véu na nossa vida para fingir, para esconder, para maquiar a realidade espiritual da nossa vida. Às vezes a gente está magoado e diz que está tudo bem. Às vezes a gente está acabado e diz que está tudo legal. Às vezes a nossa fé está quase morrendo e a gente diz que é só vitória. Às vezes a gente está cheio de dúvida, cheio de problema e mente para a gente mesmo. Às vezes a gente está vivendo mais no pecado do que na presença de Deus e continua como se nada tivesse acontecendo. É com base nisso que eu queria meditar nessa noite. Moisés colocava um véu no rosto para que as pessoas à sua volta não percebessem que o brilho estava acabando. Separei 3 pontos aqui para a gente meditar rápido. Primeiro, cuidado com a falsa santidade. Se é verdade, e é o que Paulo está dizendo ali, ao meu entender, se é verdade que Moisés, em algum momento, se deixou levar pela aparência e preferia ficar com véu do que mostrar para as pessoas que o rosto não brilhava mais, o que Moisés estava fazendo, infelizmente, era ter uma falsa santidade. Isso é um pecado muito grave. A Bíblia diz que, Paulo diz, não somos como Moisés, que colocava o véu. Meus irmãos, é melhor viver uma realidade, ainda que ela seja dura e difícil, do que viver uma mentira. Infelizmente, hoje no meio evangélico e nas nossas igrejas por aí afora, as pessoas preferem viver de aparência do que viver de essência. As pessoas preferem influenciar as pessoas, trazer admiração para as pessoas, encantar as pessoas com aquilo que eles parecem ser do que com aquilo que eles são de verdade. Bota um terno e gravata, não estou falando contra o terno e gravata, mas tem muita gente que bota terno e gravata, Bíblia debaixo do braço, tem jargão de crente, fala igual a crente, decora versículo bíblico, não falta um domingo, dá dinheiro na igreja, mas por dentro aquilo não condiz. Então, Moisés preferiu parecer ser santo do que ser santo. Moisés preferiu ficar com o véu sobre o rosto do que dizer, olha, eu já estou um tempo sem ir falar com Deus, porque se você ler lá de novo, depois no Êxodo 34, quando Moisés voltava para falar com Deus, o rosto brilhava de novo. E aí ele voltava com o rosto brilhando. O que aquilo dá a entender também aqui para a gente? Que para que tenhamos um rosto sempre brilhando, para que tenhamos uma santidade sempre viva, para que tenhamos a presença de Deus sempre fervorosa, é necessário que a gente esteja sempre na presença de Deus, porque é isso que acontecia. Moisés ia na presença de Deus, voltava com o rosto brilhando, cheio de fogo, cheio de poder, cheio de unção, mas o tempo passava, a glória ia se perdendo e ele botava o véu, para que todo mundo pensasse que ele continuava brilhando. Então a gente também aprende isso, queridos. Quer ter presença de Deus, quer ter unção, quer ter o Espírito Santo pleno em sua vida, quer brilhar Jesus Cristo, quer exalar Jesus Cristo, meu irmão, faça isso. Esteja constantemente na presença de Deus. E não coloque uma máscara, não coloque um véu. É claro que viver uma vida de pecado é horrível. Aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem afastados de Deus todos os dias, vivem uma vida lamentável. Mas também é triste, irmãos, aqueles que vivem dentro da igreja uma falsa santidade. É tão ruim quanto, se é ruim viver afastado dos caminhos do Senhor, fazendo tudo de errado, é tão ruim quanto viver dentro da igreja, mas com o coração totalmente podre. Viver dentro da igreja, mas só de aparência, só de véu, não ser essência. Então, com o véu,
Moisés parecia mais santo, mais poderoso, mais ungido. E infelizmente, repito, muitos de nós, a começar por pastores, presbíteros, diáconos, líderes, ministros de louvor, muitos de nós hoje preferem, é mais fácil colocar um véu do que viver todos os dias buscando santidade, espiritualidade, unção, capacitação. Não é fácil, eu sei que não é fácil viver nesse mundo que a gente vive. Ser santo no mundo de hoje em dia é muito difícil, a gente nada contra a correnteza, a gente anda contra esse sistema, a gente luta contra esse sistema que tenta toda hora nos convencer a fazer aquilo que é errado. Mas a resposta para essa dificuldade não é botar um véu. Já que é difícil ser santo, eu vou colocar um véu, domingo eu vou na igreja, me encho de poder, recebo a palavra, canto louvor, o pastor vai orar, vai dar a bênção apostólica, eu vou ficar cheio de poder. Mas na segunda, terça, quarta, quando o brilho começar a ir embora, eu coloco um véu e vou viver a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Não é essa. A palavra do Senhor nos chama a santidade. A Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Pedro, em 1 Pedro 2,9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, primeiro ponto aqui, rápido, precisamos tomar cuidado com a falsa santidade. Precisamos tomar cuidado com esses véus que a gente coloca na nossa face para parecer uma coisa que não somos. Repito, é ruim viver afastado dos caminhos do Senhor, é triste. O final daqueles que vivem afastados de Deus é terrível, mas é pior ainda, colocar um véu sobre o rosto e viver uma mentira. Aí a gente tem que ouvir Paulo dizer, nós não somos como Moisés, que colocava o véu no rosto para o pessoal não saber o que estava acontecendo, que o rosto dele não brilhava mais. Então tome cuidado, é triste, mas tem acontecido. Muitos cristãos vivem uma religiosidade vazia, muitos cristãos vivem um cristianismo sem coerência, um cristianismo sem sentido, vem na igreja domingo e no restante da semana coloca uma máscara e vive tudo o contrário da palavra de Deus. Então, cuidado com a falsa santidade. Segundo ponto aqui, cuidado com a autoconfiança. Eu percebo um pouco em Moisés uma autoconfiança, eu já vou dizer por quê. O Salmo 146 diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A Bíblia é muito clara, eu separei só esse versículo, mas tem muito. A Bíblia diz, olha, não confie na força do seu braço, maldito o homem que confia no homem. A Bíblia está cheia de versículos que diz, olha, não confie em si mesmo, não confie no homem, em quem não há salvação. A salvação pertence ao Senhor, a salvação vem do Senhor. E aí, de novo, é muito difícil viver isso, porque a gente vive numa sociedade onde é incentivado, onde é ensinado, onde é valorizado que você tenha autoconfiança. Confie em você, creia em você, você pode, você é vitorioso, você é mais que vencedor. Eu sei, irmãos, que tudo isso é verdade dentro da esfera cristã, mas a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, a nossa confiança vem do Senhor. Se a nossa confiança não estiver em primeiro lugar no Senhor, todas essas outras coisas que eu falei aqui, você é mais que vencedor, confie em você, tenha confiança em você mesmo, se valorize, tudo isso não importa. Tudo isso não importa, se você não confiar que Deus está acima de todas as coisas. E por que eu coloquei isso aqui? Porque quando eu olho para Moisés, quando Moisés colocava o véu no rosto, parece para mim que ele confiava demais nele mesmo. Porque quando ele colocava o véu, o que ele estava querendo dizer, olha, eu não preciso da unção de Deus, eu não preciso do brilho de Deus, eu não preciso da capacitação de Deus. Eu vou botar o véu e eu mesmo, por mim mesmo, com a força do meu braço, com aquilo que eu já sei de Deus, com a experiência que eu já tenho de Deus, eu vou conduzir o povo. Então não preciso mais orar, não preciso mais jejuar, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais ter santidade. Eu vou colocar o véu
vou viver com aquilo que já sei e vou levando a vida. É isso que Moisés está fazendo. Então, certamente, esse é um problema que a gente tem que combater, a autoconfiança em nossas vidas. Ah, pastor, eu não devo confiar em nada, eu devo ser uma pessoa deprimida, uma pessoa sem confiança, sem autoestima. Não, não é isso que eu estou falando. Você pode até confiar em si, você pode até confiar naquilo que você faz. Não, eu sou um bom empregado, eu sou bom naquilo que eu faço, eu me especializei, eu fiz um curso, eu sou um bom eletricista, sou um bom operador de som, sou um bom baterista. Você pode confiar, mas se a sua confiança final não estiver em Deus, você mais cedo ou mais tarde vai colocar um véu e vai começar a fazer aquilo de forma automática. E você até pode ser, sei lá, advogado de forma automática, baterista de forma automática, eletricista de forma automática, contador, mas filho de Deus no automático não dá. Não dá para ter unção no automático. Não dá. Não dá para ler um capítulo da Bíblia e dizer, agora já está bom, vou viver o resto da vida com isso que eu sei. Não dá. Não dá para vir na igreja só o domingo e achar que é suficiente. Não dá. Você está se enganando, você está confiando demais em si mesmo. E talvez, aí entra aqui um porém meu, é por isso que a gente vê tanta gente decepcionada. Às vezes as pessoas, não, a gente vive numa época de muita depressão, porque as pessoas precisam de mais autoajuda. Fulano está com depressão, então vamos falar, fulano confie mais em você. Aí sabe o que acontece? Fulano erra de novo. Ele vai ficando cada vez mais decepcionado, cada vez mais deprimido. Fala, falaram para confiar em mim. Eu confiei e falhei de novo. Falaram para eu ir mais fundo. Eu fui mais fundo e falhei de novo. E aí as pessoas vão ficando nesse labirinto de que nunca conseguem sair. Mas quando a gente diz, olha irmão, confie em primeiro lugar em Deus. Deposite a sua vida em primeiro lugar em Deus. Coloque sua esperança, sua expectativa, seus desejos, seus sonhos em Deus. Depois confie naquilo que você está fazendo. Confie a Deus. Deus, eis aqui a minha vida, eis aqui meus sonhos, meus planos, meus projetos. Eu vou tentar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou por esse caminho, o Senhor me ajuda. E aí, se por algum momento falhar, você vai entender, não, eu falhei. Mas Deus é bom, Deus sempre esteve comigo, Deus há de me capacitar, Deus há de me ungir, Deus há de me ajudar. Mas quando a gente diz para o cara, confia em você e vai que vai dar certo. Meu irmão, um monte de gente aí neurótica, um monte de gente aí fracassado, não entendendo. A Bíblia está cheia de exemplo. Eu acho que Moisés é um exemplo de autoconfiança. Mas um outro exemplo de autoconfiança que a gente tem na Bíblia é Pedro. Já falamos muito aqui sobre Pedro. Pedro acho que era o cara mais autoconfiante. Acho que Pedro era o cara que fez o primeiro curso de autoajuda da Bíblia, foi Pedro. O primeiro teólogo da autoajuda. Ele cria muito nele. Se tinha alguém que cria nele, era Pedro. Ele dizia, não, Senhor, eu estou pronto. Eu vou contigo até a cruz, estou pronto para morrer. Ainda que todo mundo te abandone, eu não abandono. Deixa eu ir andando sobre o mar aí que eu vou encontrar contigo. Pedro era um cara muito corajoso. Meteu a mão na espada, cortou a orelha de Malco. Pedro era o cara da autoconfiança. Se deixasse Pedro sozinho, ele queria ganhar o mundo ou cortar a cabeça de todo mundo. Pedro era bom. Mas a gente percebe o que acontecia com Pedro. Quando ele se via numa situação difícil, a autoconfiança de Pedro, batia em retirada e ele negava o seu Senhor, ele fugia, ele se amedrontava. Então, cuidado com isso. Muita autoconfiança em nós mesmos pode primeiro esconder uma pessoa medrosa, porque Pedro se mostrou medroso, se mostrou inquieto, se mostrou inconstante. Às vezes, quando você vê alguém muito autoconfiante, muito cheio de si, muito corajoso, não é sempre, mas pode ter certeza que na maioria das vezes lá dentro, aquela pessoa, ela é medrosa, ela é inquieta, ela não tem certeza das suas convicções, então ela tem que se mostrar muito convicta, às vezes até agressiva, às vezes até bruta, para convencer pelo tom de voz, pela imposição. E é o que acontecia com Pedro. Quando o bicho pegou, Pedro correu. Moisés, muitas vezes, quando o bicho pegou, ele também correu. Lembra que Deus falou para ele, fala com a rocha. Ele foi lá, deu-lhe uma marretada na rocha para sair água. Deus falou, só porque tu bateu na rocha não vai entrar na terra prometida. Então a autoconfiança, cuidado, ela é um engano. Ela faz com que a gente desmereça o socorro de Deus. Não preciso de Deus. Já sei tudo que eu preciso, já sei como me
me portar nessa situação. Então a gente desmerece a ajuda de Deus, mas quando o bicho pega, quando a tribulação vem, quando a fornalha esquenta, a autoconfiança é a primeira a correr e a gente se vê sozinho. Então cuidado com a autoconfiança. Eu acho que Pedro e Moisés deram esse vacilo e às vezes nós podemos incorrer também nesse erro. Colocamos um véu na nossa face, batemos no peito, cheios de autoconfiança, mas no fundo, a gente precisa mesmo dobrar o nosso joelho, chorar, se derramar aos pés da cruz e falar: Senhor, eu não consigo nada, eu não posso nada, eu dependo do Senhor, preciso de Ti. Se o Senhor não for à frente, eu vou perder essa batalha. Se o Senhor não vigiar, eu estou perdido. Se o Senhor não me sustentar, eu vou embora. Se o Senhor não aumentar a minha fé, eu desisto de tudo. Eu prefiro, irmão, sinceramente, alguém que confessa suas fraquezas e luta para melhorar, do que alguém que é autoconfiante a ponto de deixar o Senhor de lado, mas quando a corda aperta, ele é o primeiro a correr. Eu prefiro. Então, cuidado com a falsa santidade. Parece que foi isso que Moisés tentou fazer colocando o véu. Cuidado com a autoconfiança. Parece que foi isso que Moisés tentou fazer. Vou colocar esse véu, ainda que meu rosto não esteja brilhando. Eu sou Moisés, Deus me chamou para ser libertador do povo. Eu sei o que fazer, vou conduzir esse povo do meu jeito. Cuidado. E o último, que é uma consequência dos dois primeiros. Cuidado com a hipocrisia. 1 Pedro 2:1 diz assim. E é engraçado que os dois textos que eu li aqui, né? O primeiro que eu li fala sobre o livro de Pedro, a referência que eu li, e a segunda agora também fala sobre Pedro. Acho que Pedro sabia do que ele estava falando. Ele diz assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Pedro diz, olha, cuidado, abram mão, se livrem, se libertem, larguem tudo que está envolvido a hipocrisia. Por que eu disse que esse último é uma consequência? Eu acho que a falsa santidade e a autoconfiança vai redundar em hipocrisia. Quando você começa a viver uma falsa santidade e quando você começa a viver uma autoconfiança onde você se basta, onde você é todo poderoso, onde você pode tudo, você vai se tornar um hipócrita. Mais cedo ou mais tarde, a hipocrisia vai aumentar. Muitas são as passagens bíblicas. Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, e é muito parecido com essa questão de botar um véu. O que era um sepulcro caiado? É um sepulcro, uma cova, caiada, pintadinha de cal, branquinha. Então o que Jesus está dizendo? Olha, por fora vocês são branquinhos, mas por dentro vocês são podres. Assim é um sepulcro caiado. A gente pinta lá, bota uma lápide, né? Bota uma plaquinha, tenta deixar bonitinho, mas a verdade é que com o passar do tempo, aquela brancura de fora não condiz com o que está dentro. O que está dentro é um corpo que está se apodrecendo. Então Jesus era muito crítico. Numa outra passagem, Jesus disse, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí perguntaram, o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, a hipocrisia, ela se assemelha a um fermento. Você bota uma pequena quantidade apenas na massa, quando você vira as costas e volta, ela já tomou conta, ela já invadiu a massa. Então cuidado com a hipocrisia. Ela chega pequenininha no nosso coração, quando a gente menos percebe, ela tomou conta. Então, eu acho que Moisés, infelizmente, como o homem que era, incorreu nesses erros. Mas será que só Moisés fez isso? Se você ler direitinho, depois lá no Novo Testamento, em Êxodo 24, o povo faz uma aliança com Deus. Fala assim, Moisés, tudo que Deus falar, nós vamos cumprir. Eles dizem exatamente isso. Tudo que Deus falar, Moisés, a gente assina embaixo. E aí o tempo passa, Moisés sobe no monte, se eu não me engano em Êxodo 30 ou 32, quando Moisés desce, eles estão com um bezerro de ouro. Então o povo, eles também estavam cometendo uma grave hipocrisia. E aí quando Moisés desce, quebra as tábuas, derrete o bezerro de ouro, bota o povo para beber o bezerro de ouro, derrete, bota na água, fala, agora vocês vão beber. E aí Moisés sobe, e quando Moisés desce com a segunda tábua, que é agora, quando o rosto dele desce brilhando, o povo, na verdade, irmãos,
Eles que falam, Moisés, olha, a gente está com medo do teu rosto. Esse medo era uma hipocrisia. Esse medo revelava que eles estavam com medo de Deus fulminá-los. Eles tinham quebrado a aliança que fizeram com Deus. Em Êxodo 24, eles dizem, olha, tudo que o Senhor mandar, nós vamos fazer. Em Êxodo 30 ou 32, eles fazem um bezerro. Então, quando eles olham e veem o rosto de Moisés brilhando, eles se atemorizam. Por quê? Arrependimento? Não. Reverência? Não. O medo deles era que aquela glória revelava o pecado que estava escondido no coração deles. E aí entra um outro porém que eu já fiz aqui na igreja. Quando a luz de Deus chega, a escuridão que há no nosso coração tem que ir embora. Quando o brilho do Evangelho, quando a glória de Deus se revela, a escuridão do nosso pecado tem que ir embora. Mas o povo preferiu Moisés. Bota um véu, que a gente prefere ser enganado também. Moisés, em algum momento da sua vida, cometeu um erro de permanecer com um véu quando o seu rosto não brilhava. Mas o povo também cometeu um erro. Que erro foi esse? Olha, Moisés, a gente prefere que o Senhor fique de véu. Porque de véu, o nosso pecado não é incomodado. De véu, a gente não fica toda hora olhando a glória de Deus e se incomoda. De véu, a gente não vai ser impactado pela santidade de Deus. E é mais ou menos o que acontece hoje nas igrejas. Olha, pastor, a gente prefere que o Senhor pregue um negócio mais light. A gente prefere que o Senhor pregue algo mais bênção, vitória, prosperidade. Porque se o Senhor pregar a justiça, a santidade, a ira, o pecado, a condenação, se o Senhor pregar o caminho estreito, pô, pastor, quem aguenta? Bota um véu aí, prega aquilo que a gente quer ouvir. É isso que o povo estava fazendo. Então, se Moisés errou, assim como Arão errou em construir o bezerro, o povo também errou. O povo também estava vivendo mergulhado na hipocrisia de preferir viver aquela vida medíocre que eles estavam vivendo, do que contemplar a glória de Deus no rosto de Moisés. Em vez de se arrepender, eles preferiram que Moisés tampasse o brilho. Moisés também, infelizmente, se acomodou, e em vez de revelar que aquele brilho, se não fosse constantemente renovado, se esvaziava, Moisés preferiu ficar com o véu. Escolher continuar a viver no pecado, endurecendo o coração, colocando um véu sobre o nosso rosto, é uma loucura, e a gente deve fugir disso o quanto antes. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia nos chama a tirar o véu dos nossos rostos. A Bíblia nos chama a viver um evangelho de verdade, sem falsa santidade, aonde a nossa total confiança esteja em Deus e aonde toda hipocrisia seja lançada por terra em nome de Jesus. Quero terminar fazendo apenas uma pergunta retórica que você vá para casa pensando e respondendo. O povo preferiu um véu do que ver a glória. Moisés preferiu permanecer de véu do que revelar a verdade. E eu quero terminar perguntando, e nós? Como estamos vivendo? Temos utilizado algum véu para esconder a nossa realidade? Ou temos sido sinceros e honestos diante de Deus? Não sei como você está. Quando eu escrevia isso aqui, eu avaliava a minha própria vida e reconheço que preciso todos os dias tomar cuidado, porque a hipocrisia é como um fermento, basta um pouquinho para que ela tome conta do meu coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, para a partir de hoje, quem sabe, começar a tirar alguns véus que nos impedem de viver plenamente a vontade de Deus na nossa vida. Que a gente lembre e não cometa talvez o erro de Moisés, que para que a glória de Deus brilhe na nossa vida, não basta na presença de Deus uma vez, é necessário que constantemente a gente esteja na presença de Deus. Que a gente tenha discernimento e que Deus nos ajude. Amém?